Olá, queridos irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Aqui é o pastor Sérgio Fraga, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Gostaria de compartilhar com vocês sobre as ordenanças de Jesus. Marcos capítulo 16, verso 15, diz o seguinte: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Permitam-me, queridos, vos falar sobre algumas ordenanças para nós deixadas pelo Senhor Jesus, que são essenciais à compreensão de todos os que creem e querem fazer a vontade de Deus. A princípio, os discípulos entendiam que Jesus estava dando esta ordem apenas para os judeus, até porque havia uma barreira muito grande entre os judeus e os gentios, ou seja, as demais nações. Deus teve que trabalhar nos corações para que essa barreira fosse quebrada. Repare que a ordem de Jesus foi para que os discípulos fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho a toda criatura, e não somente para Israel. Se pensarmos bem, isso seria até impossível para os discípulos se a ordem estivesse sendo apenas para aqueles servos da época. Veja o que ele nos disse em Mateus 28, 18 a 20. Aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos não estariam vivos até a consumação dos séculos. É claro que Jesus está se referindo às gerações futuras também. Ou seja, nós hoje, a ordem era, primeiro, pregar, divulgar a palavra de Deus. Segundo, fazer discípulos de todas as nações, para Deus e não para si mesmo. Terceiro, batizar quem cresce, para a remissão dos pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a ordem era para adultos. Crianças não entendem nada, são inocentes. Jesus disse que dos tais é o reino dos céus. O próprio Jesus nos deixou exemplo batizando-se aos 30 anos. E ele não tinha pecado. O batismo é para arrependimento dos pecados. A quarta ordem era ensinar e guardar tudo o que ele nos ensinou. A outra ordem que Jesus deixou para nós foi a Santa Ceia, e é de uma importância vital para o cristão. O apóstolo Paulo nos escreveu dizendo: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Significa que quando nós tomamos a ceia, nós estamos fazendo um memorial, lembrando do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isto só é possível se tivermos em unidade e comunhão, reunidos em um só corpo. Como nos recomenda em 1 João, capítulo 1, verso 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados queridos, ceia tomamos com os íntimos. É impossível ser cristão sem a intimidade e relação com as ordenanças de Cristo e sem comunhão com o corpo. Se você está fora hoje, meu amigo, minha amiga, volte-se hoje mesmo para ter paz no seu coração com as ordenanças de Jesus. Deus te abençoe.